Esse aqui é o planeta Terra. E se um asteroide igual o que extinguiu os dinossauros acertasse o nosso planeta e caísse bem do seu lado, isso certamente não seria muito legal. Porém, vamos supor que antes do impacto, a gente comprimisse essa rocha enorme de massa de centenas de bilhões de toneladas ao ponto dela virar um buraco negro. Isso quer dizer que com essa massa de centenas de bilhões de toneladas transformadas em um buraco negro, a gente então vai ter uma coisa extremamente pequena. Esse buraco negro vai ser mais ou menos o tamanho comparável de um próton. Ele é extremamente concentrado em matéria. Ok, então esse é o mesmo asteroide, só que ridiculamente pequeno, e está viajando acima da velocidade do som em direção ao nosso planeta. O que você acha que iria acontecer nessa colisão? Bom, faz sentido imaginar que se a massa é a mesma, isso iria produzir então o mesmo resultado. Porém, por esse objeto ser tão pequeno, ele pode até mesmo cair do seu lado e você nem perceber. Esse estranho objeto poderia atravessar simplesmente o nosso planeta inteiro como se ele fosse feito de ar. Mas isso também não quer dizer que essa passagem não ia deixar alguns rastros. Então vamos supor que aqui a gente tem a Terra e a gente deu uma fatiada nela só pra gente conseguir visualizar melhor o seu interior. E aí a gente deu um zoom absurdo, sei lá, bem aqui na crosta terrestre, onde nós sabemos onde o buraco negro vai passar. Vamos ter uma visão privilegiada disso. Essa aqui é a nossa visão privilegiada de alguns átomos que constituem a crosta terrestre, certo? Então, à medida que esse asteroide buraco negro rapidamente passa pelo nosso planeta, a sua força gravitacional atrai alguns átomos que, por acaso, estão próximos da sua trajetória, deixando um túnel vazio. Ele vai fazendo isso desde o momento que ele entra em contato com a Terra até o momento que ele sai do outro lado, deixando para trás um túnel extremamente estreito com um diâmetro mais ou menos comparável à espessura de um DNA. E é isso, nada de extinção em massa. Inclusive, essa colisão com um buraco negro desse tamanho tão pequeno é tão imperceptível que ela inclusive pode já ter acontecido e a gente nem se ligou. E isso aqui pode dar suporte a essa hipótese. Essa aqui é uma imagem da nossa Via Láctea e a estrutura dela é relativamente coesa e estável, graças à gravidade de todas as estrelas, os planetas e outros corpos celestes que a gente pode encontrar bem aqui. Mas tem um problema nisso. Quando os cientistas analisaram com um olhar mais atento, viram as coisas mais de perto e fizeram as contas, eles perceberam que tinha alguma coisa faltando aqui. Eles descobriram que para a gente ter uma galáxia exatamente como essa aqui, seria necessário ter uma quantidade de matéria X. E essa quantidade de matéria X nós vamos representar através desses 20 cubinhos. Aqui tem toda a matéria do universo, ou pelo menos toda a matéria que o universo deveria ter para se manter gravitacionalmente coeso. Mas, como eu disse, depois de fazer as contas, viu-se que a quantidade de matéria não era igual a X. Era, na verdade, muito menor. Estava faltando muita coisa. Estava faltando cerca de 85% de toda a matéria do universo. E aí, com base nisso, foi suposto que de alguma forma existe uma espécie de matéria diferente que não é como a que constitui o nosso mundo, a nossa volta ou os nossos corpos. A maior parte da matéria do universo nós na verdade então não poderíamos ver, e ela foi chamada de matéria escura. E assim, a gente não sabe o que é a matéria escura, mas é claro que existem alguns candidatos para o que pode ser essa tal matéria diferente. E um desses candidatos é justamente buracos negros bem pequenos. Assim, tudo que nós entendemos como matéria escura espalhada pelo universo, na realidade são pequenos buracos negros. Então, com tantos buracos negros espalhados pelo cosmos, não seria de se espantar que pelo menos um deles, na realidade, já não tenha colidido com a Terra, ele já não tenha talvez deixado uma marca, um túnel bem fino, que nós podemos inclusive observar e provar a existência desses objetos minúsculos. Mas isso é difícil. Afinal de contas, a Terra é um planeta bem ativo. Ele está
todo momento se remodelando, tanto no seu interior quanto na sua superfície. Então coisas como o tectonismo, né, o movimento das placas tectônicas, e o vulcanismo, né, os vulcões, tudo isso acaba constantemente destruindo esses túneis delicados e estreitos. E mesmo que por uma sorte a gente encontre justamente uma rocha que seja antiga e que não tenha sido remodelada ou alterada nos últimos bilhão de anos, ainda assim a chance dela ter sido atravessada justamente por um desses buracos negros pequenos é de 1 em 1 milhão. Isso, claro, só se o universo estivesse realmente lotado de buracos negros por aí, o que pode não ser o caso, e aí a probabilidade iria diminuir drasticamente ainda mais. E detalhe, provavelmente o que a gente iria encontrar não seria exatamente os tubinhos em si, mas algumas alterações que a energia irradiada de um buraco negro iria deixar na estrutura de uma rocha. Uma espécie de cicatriz sutil. Pois é engraçado pensar isso, mas existe uma chance de que a geologia seja a nossa melhor maneira de encontrar uma evidência física de buracos negros pequenos. Mas e os maiores? O que aconteceria se um deles colidisse com a Terra? Vamos supor então que temos aqui a nossa Terra e você está aqui na superfície. E olha que bacana, logo ali está vindo uma exata cópia da Terra em rota de colisão com você. Sendo que nós vamos comprimir ela até o seu limite físico e assim transformá-la em um buraco negro desse tamanho, cerca de 9 milímetros. E assim, eu sei que isso aqui parece muito pouco, mas uma coisinha desse tamanho é capaz de fazer um estrago antes mesmo de colidir com a Terra. E isso é culpa dessa equação bem aqui. Essa é a equação da lei da gravitação universal de Newton. Ela nos mostra que uma força de atração gravitacional F é igual a G, uma constante gravitacional, que, enfim, ela tem um valor constante, não muda, que por sua vez é um valor multiplicado pelas duas massas desses dois objetos envolvidos na atração da gravidade, que por sua vez é dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. E aqui nessa brincadeira, esses dois objetos que estão se atraindo pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, a atração da Terra e um buraco negro, ou pode ser, quem sabe, entre a Terra e você aqui na superfície, ou pode ser, sei lá, entre você e o seu celular. Enfim, não importa quais são esses dois objetos, mas o que importa para nós aqui nessa equação é que isso aqui está ao quadrado, a distância está ao quadrado. E para visualizar a importância disso, vamos voltar agora para o nosso exemplo, em que nós temos a Terra e um buraco negro de massa igual. E bom, eles estão a uma certa distância um do outro. Aqui temos o centro de massa do buraco negro e o centro de massa da Terra. Porém, se esses centros ficam mais próximos, digamos 2 vezes mais próximos, a distância R aqui cai pela metade. Porém, a atração F não sobe de maneira igual, ela sobe ao quadrado. Então metade da distância 2 vezes mais próximo não gera um F 2 vezes maior, gera um F, uma atração 4 vezes maior. E 4 vezes mais próximos implica numa atração 16 vezes mais intensa. E 16 vezes mais próximo dá uma atração 256 vezes maior, e assim vai indo. E com base nessas distâncias cada vez menores, nós podemos perceber algo incrível. Se aqui, então, está a Terra e bem lá no meio está o seu centro de massa, você pode ficar de boas aqui na superfície e mesmo assim haverá uma distância razoável entre o centro de massa e você, uma distância igual ao raio R da Terra, o que no final das contas dá mais ou menos um pouco mais de 6.000 quilômetros. Muito bem, maravilha, mas imagine que lá de longe começa a se aproximar exatamente sobre a sua cabeça um buraco negro, e ambos os objetos possuem a mesma massa. E digamos que a distância entre você e o centro desse buraco negro é 2 vezes o raio terrestre, uns 12.000 quilômetros. Nesse momento você está em uma espécie de cabo de guerra entre a Terra
e a sua irmã bizarra que chegou do nada. E aí, nesse exato momento, o seu centrinho de massa vai estar sendo atraído para baixo por causa da gravidade terrestre, mas também vai estar sendo atraído para cima por causa do buraco negro logo acima da sua cabeça. Porém, é claro, essa atração para cima vai ser bem menor, vai ser apenas 1/4 da atração para baixo. Então, se aqui a gente tem F e 1/4 de F, essas forças que são opostas, elas acabam se anulando e resultando em uma força de 3/4 de F. Ok, então você ainda está sendo atraído para baixo, mas você se sente mais leve. Se você então pesava antes 70 quilos, digamos, agora você se sente apenas com 52 quilos. Fantástico isso, né? Você pode, por exemplo, pular mais alto e fazer toda aquela palhaçada ali de uma gravidade mais baixa, mas acontece que o buraco negro continua a se aproximar e a gravidade sentida vai diminuindo. Ela fica igual a de Marte, igual a da Lua e por fim se torna igual a zero. Nesse momento, o seu centro de massa está sendo atraído tanto para baixo com uma certa força F, quanto para cima com a mesma força F. E assim elas acabam se anulando. Então você pode começar a perceber que você começa a flutuar, e se você der qualquer pulinho para cima, você nunca mais pode tocar o chão novamente. Isso é meio assustador, e isso acontece porque nesse exato momento você aqui na superfície da Terra está a uma distância de um raio terrestre para o centro de massa da Terra, e aquela distância para o centro de massa do buraco negro passou de 2 raios terrestres para apenas 1. Coisas estão começando a ficar mais preocupantes com essa aproximação. Isso quer dizer que nós chegamos em um ponto de perfeito equilíbrio, porque você está exatamente no meio do caminho, com distâncias iguais de um para outro, e cada um desses centros possui a mesma massa. Porém, é claro, esse equilíbrio não dura muito. A colisão está cada vez mais próxima, e o que antes era um raio de distância passou apenas para meio raio. Para entender o quão destrutivo seria nesse momento um buraco negro, nós precisamos sacar o seguinte. Bom, se a gente olhar superficialmente, nós temos 2 objetos que têm a mesma massa, tanto o nosso planeta quanto esse buraco negro. Então, nenhum deles deveria ganhar um cabo de guerra gravitacional. Você deveria então se manter atraído tanto por um quanto por outro, certo? Não exatamente. Porque, veja bem, estamos todos, assim como você nesse exemplo, sendo atraídos para o centro de massa aqui na Terra. E como vimos através dessa fórmula, distâncias cada vez menores fazem a atração F crescer ao quadrado. Então, para sentir uma atração maior do centro de massa terrestre, nós precisamos nos aproximar dele. E o problema disso é porque nós estamos bem aqui. Nós estamos presos na superfície, a uma distância de mais de 6.000 quilômetros daqui, do nosso querido centro. E essa distância acaba limitando muito a atração que podemos sentir por causa do nosso planeta. Para a gente se aproximar mais, a gente teria que então cavar em direção ao núcleo terrestre. Mas ao invés de sentir mais gravidade, a gente ia sentir menos gravidade. Isso acontece porque o mero ato de você cavar significa que você está com cada vez menos massa entre você e o centro. Afinal, uma boa parte da massa está do outro lado, e por isso você se sente menos atraído ao centro. Então, o grande diferencial de um buraco negro não é exatamente a sua massa, mas sim o seu tamanho. A massa está tão densamente concentrada em um único lugar tão pequeno que, se você quiser, você pode se aproximar sem grandes problemas desse centro de massa. É por isso que uma gigantesca quantidade de massa pode ficar bem ali na sua frente, exercendo todo o seu poder. Certo, então você está aqui, e bem aqui a um raio terrestre está o centro de massa terrestre, e a meio raio está o centro de massa
de um buraco negro com uma massa igual à da Terra. Você está aqui sendo atraído por uma força F pela Terra para baixo e uma força F não 2 vezes maior, mas 4 vezes maior. Então, um F para baixo e 4 para cima tem uma resultante de 3F para cima. São 3 gravidades terrestres para cima. E é aqui que podemos visualizar o que um buraco negro faz de tão destrutivo. Porque simplesmente não daria para ver nada no céu. Aquele buraco negro seria muito pequeno. Ele é desse tamanho. Mas mesmo sem poder ver nada, coisas estranhas iriam acontecer. Você seria atirado para cima com uma aceleração de uns 30 metros por segundo. As estruturas dos prédios, casas e o chão das ruas iria querer tudo voar para cima. A água dos rios e também os oceanos, tudo isso iria ser rapidamente jogado para cima sem motivo aparente. Tudo que você conhece iria mudar para sempre. E com distâncias cada vez menores, o buraco negro de massa terrestre iria causar uma atração ainda maior. Pedaços da própria crosta poderiam se fragmentar e voar para cima. Mas por incrível que pareça, dependendo da velocidade, esse buraco negro poderia ser rápido o suficiente para que ele não interagisse gravitacionalmente tanto assim com a Terra. Então, com um pouco de sorte, esse corpo celeste aqui poderia apenas atravessar a Terra e deixar um túnel de vários metros ou talvez até quilômetros de diâmetro. Assim, o planeta poderia continuar existindo, mas possivelmente haveria uma grande extinção em massa. Show, bacana, incrível. Agora, convenhamos que até mesmo um buraco negro de massa terrestre ainda é um buraco negro em comparação com a média dos outros, que é até pequeno. Então vamos supor que aqui temos a Terra e aqui vem um buraco negro com um raio de 30 quilômetros. Um buraco negro de 30 quilômetros equivale a uma massa de 10 vezes a massa do nosso Sol. E aí nesse cenário não tem como ser muito otimista. Com uma massa tão gigantesca assim podendo se aproximar do nosso planeta, a Terra ia ser essencialmente aniquilada pela diferença de atração. Mesmo sem colidir com a Terra, a mera aproximação desse buraco negro no nosso sistema solar iria desestabilizar a órbita de alguns planetas e também de vários asteroides. Então, no momento da passagem, pode ser que nem sequer ele acertasse a Terra, mas apenas passasse pelo nosso sistema solar e a gente nem sequer percebesse na hora, mas só depois de uns séculos ou milênios que possivelmente haveriam várias colisões de asteroides, talvez até grandes aqui na Terra. Mas vamos dizer que essa colisão de fato vai acontecer. O que isso significa? Bom, nesse caso nós temos aqui a Terra e esse buraco negro com a massa de 10 sóis. Para facilitar a visualização, imagine que o centro de massa desse buraco negro está exatamente a um raio da superfície do nosso planeta. Certo, enquanto que a ponta mais próxima da Terra está a um raio de distância do buraco negro, a ponta mais distante está a 3 raios. Isso significa que essa ponta está sendo atraída mais intensamente do que essa outra. Essa aqui, por ter 3 vezes mais distância, vai ser 9 vezes menos atraída do que essa ponta. Sendo que pela massa do nosso colega buraco negro aqui ser tão grande, podemos dar uma arredondada legal e dizer que a sua força gravitacional aqui na parte mais próxima seria 1 milhão de vezes mais forte do que a atração do próprio planeta. Isso faria tudo ser arrancado rapidamente aqui e cair direto no buraco negro. Já essa ponta mais distante seria 9 vezes menos atraída, ou seja, seria coisa de 100 e poucas mil vezes a atração da Terra. O que eu sei ainda é muita coisa. Em termos absolutos, haveria milhares de gravidades terrestres na ponta mais distante, mas a diferença entre uma ponta e outra seria gigantesca. E isso é muito mais do que suficiente para se criar um gradiente de atração que uma parte do planeta é muito mais atraída do que outra, o que faz com que o planeta assim se parta em pedaços cada vez menores, tudo num fluxo de partículas em direção ao buraco negro. A Terra então seria
enfim, espaguetificada. Poxa vida, que legal, hein? Mas imagina se esse buraco negro fosse ainda mais massivo. Se ele fosse Fênix A, o maior e mais massivo buraco negro conhecido pela humanidade. Esse é o Fênix A. E esse aqui é o nosso sistema solar. Só para você ter uma noção de escala. Então, se um negócio desse tamanho colidisse com a Terra, seria mais como a Terra colidindo nesse buraco negro gigante. Entrar no seu horizonte de eventos seria ainda tão distante do seu centro que a Terra não seria espaguetificada. Na verdade, nada iria acontecer. Nós só iríamos entrar num caminho sem volta, em direção ao lugar onde as leis da física não fazem sentido. Nós iremos rumo à singularidade. E singular seria o momento em que a gente fosse visitado por aliens. Agora, para saber o que aconteceria se a gente fosse visitado por aliens, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que toda segunda-feira às 18 horas temos agora lives nesse canal. E aproveita para me seguir nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!